Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E hoje o programa vai falar sobre religiosos irmãos. É isso mesmo, você já ouviu falar, já viu, né, que já fizemos vários programas aqui sobre vocação religiosa, né, sobre o sacerdote, né, falamos sobre as religiosas, sobre os diáconos também, sobre os leigos, sobre os casados, mas você nunca ouviu falar sobre assim, os irmãos, né? Tem os irmãos, a gente pergunta, o que é o irmão? O que é o irmão? A gente pergunta isso, às vezes a gente vai, mas é irmão, ele é irmão leigo, irmão isso, o irmão, existe isso, irmão? E hoje a gente vai conhecer o que é esse religioso irmão, né? Estamos recebendo o irmão Carlos Honório, né, que é aqui do Colégio Nazaré, né, Colégio Marista. Ele veio aqui conosco nessa noite falar aqui para nós. É a primeira vez que ele está vindo aqui ao Janela Aberta. Então, boa noite, irmão Carlos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Janela Aberta. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Muito bem, boa noite, Diácono Theo. É uma alegria muito grande estar aqui, né, nesse programa para partilhar um pouquinho justamente, né, sobre essa vocação do religioso irmão, dessa nossa missão, desse nosso trabalho, né, junto ao povo de Deus, junto às comunidades, junto aos espaços de missão em que nos fazemos presentes. Para lhe apresentar melhor, explique, o senhor é irmão daqui do Colégio Nazaré, dos irmãos maristas, né? O senhor está hoje no Colégio Nazaré. Se apresente um pouco mais para o nosso público, por favor. Muito bem. Então, eu sou o irmão Carlos, né? Sou natural de Minas Gerais, mas cheguei em Belém há 1 ano e meio, né? E aqui componho a comunidade dos religiosos irmãos, né, da instituição dos Irmãos Maristas, que tem a missão, né, de evangelizar através da educação, que é o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, que iniciamos aqui o trabalho em 1903, na chegada dos irmãos em Belém, lá no antigo Colégio do Carmo. Depois passamos aqui para a Avenida Nossa Senhora de Nazaré. E o nosso trabalho é estar junto, assim como desejou o nosso fundador, São Marcelino Champagnat, de tornar Jesus Cristo conhecido e amado junto das crianças, adolescentes e jovens. Então, essa nossa missão de estar onde os jovens estão, viver essa realidade junto deles, especialmente através desse espaço, que é o espaço escolar, que é um ambiente em que nós contribuímos com os jovens, mas, consequentemente, também com o ambiente familiar. Agora, irmão Carlos, explique para o nosso público qual é a diferença do irmão religioso, qual é a diferença do religioso para o sacerdote, são todos dentro de uma mesma ordem, como é que funciona isso? Às vezes a pessoa fica, eu pergunto para você assim, você vai ser padre, você não vai se ordenar? Como é que é isso? Nunca ninguém lhe perguntou isso, assim? Já. Quando vai ser sua ordenação? Mas por que você vai ser religioso e não vai ser padre? Como é que é essa pergunta? Muito Como é bem. que você fica assim? Bom, Diácono, eu te confesso que é uma pergunta muito frequente, né, que nos é feita, mas eu posso dizer que a nossa vocação de religiosos irmãos é uma vocação de sermos o rosto de Cristo irmão. E essa diferença entre o sacerdote e o religioso é que, enquanto religiosos, nós fazemos os votos de pobreza, obediência e castidade. Entendi. E na vida sacerdotal, ela tem uma dimensão e ela participa dentro da escala hierárquica, né, dentro da igreja. E os religiosos, sejam os religiosos irmãos, sejam as freiras, não participam dessa escala hierárquica que temos dentro da estrutura da igreja. E nós vivemos, né, esses conselhos evangélicos justamente para que esta opção de vida se torne mais presente, se torne mais juntos daquela realidade onde nós nos fazemos presente. Então, nos coloca num lugar, num espaço, né, que nos favorece uma maior dinamicidade na missão. Somos missionários. Nossa instituição dos Irmãos Maristas, somos uma instituição apostólica. Temos aquelas instituições que são de missão, de oração, de conventos mais reclusos, e nós temos essa vida apostólica. O nosso fundador, São Marcelino, quando então, lá na França, né, em 1897, que funda o Instituto,
ele faz com que nós sejamos essa presença junto das crianças e jovens de uma forma apostólica, ou seja, com os pés no chão da nossa missão, da nossa vivência. Então, nós não vamos chegar ao grau do sacerdócio, nós iremos permanecer como irmãos, pela opção de vida e pela opção que também a igreja tem dentro de várias vocações que nós temos presentes. Então, quando você começou lá em Minas Gerais, você é de Minas mesmo, né? Isso. Quando você começou lá no Colégio Marista de Minas, você já teve essa ideia de que você seria irmão mesmo? Exatamente. Já. Dentro da nossa instituição, né, nós temos o que chamamos, né, o ramo da família marista. Nós temos 4 instituições que levam o nome marista. Ah, é? Então, eu não conheço. Isso. A gente conhece o Colégio Nazaré. Isso. Que Belém já lá no Colégio Nazaré dos irmãos maristas, que a gente conhece. Isso. Assim. São 4 ramos, né, da família marista. Quais o que são? é mais conhecido hoje são os irmãos maristas. Marista, é verdade. E nós temos o ramo dos padres maristas, que é um outro fundador. Ah, é? Temos não, eu pensei que fosse a mesma, não. É um ramo. Isso, são vários ramos, né? E hoje a gente compõe essa família religiosa marista, né? Então tem os padres maristas, que é um fundador, temos nós, os irmãos maristas, temos as irmãs maristas e temos as irmãs maristas missionárias. Então são 4 ramos, né, de família religiosa marista, que leva essa missão espelhado na pessoa de Maria, a quem nós cativamente chamamos de Boa Mãe. Entendi, agora ficou mais claro. Então você é do ramo dos irmãos maristas. Isso, fundado por São Marcelino Champagnat. Ah, tá, agora sim. Então ele é dos irmãos maristas, então que exerce um trabalho, é conhecido o trabalho aqui do Colégio Nazaré, é famoso o Colégio Nazaré aqui. Você sabe disso, né? Exatamente. E o ano que vem a gente celebra 120 anos de chegada em Belém do Pará. Então nós temos toda essa missão que se espalhou pela região norte e nordeste, se dá pela chegada em Belém do Pará. Então esse chão em que nós estamos aqui em Belém, ele tem um valor afetivo muito grande para a instituição marista. Quer dizer, os irmãos maristas têm essa ideia, também tem esse ramo missionário, vocês são missionários por natureza. Exatamente, que nós vivemos essa missão apostólica, né? E aí eu brinco quando eu falo por onde eu andei, por onde eu passei, né? Já fiz o meu check-in em vários lugares, né? Você já passou por onde, irmão? Já iniciei minha etapa formativa em Vila Velha, no Espírito Santo, chamada etapa de pré-postulantado, que é 1 ano. Depois fiquei mais 1 ano em Fortaleza, na etapa do postulantado. Depois me mudei para a região sul, que nós tínhamos um noviciado único do Brasil, das 3 províncias que nós temos no Brasil. Então me mudei para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Por lá eu morei 1 ano. Depois nos mudamos para Florianópolis, onde a gente transferiu a casa de Passo Fundo para Florianópolis. E logo em seguida eu saí para o meu estágio apostólico do noviciado, de 5 meses. Então eu voltei de novo para o Rio Grande do Sul para 6 meses de estágio. Voltei para Florianópolis, onde no final do ano eu realizei os meus primeiros votos em 2015, em Florianópolis. De Florianópolis, então, eu me mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz, então, a minha etapa formativa que a gente chama de juniorato. Então, lá eu fiz a minha teologia. Então, participei do curso da teologia por lá, em Belo Horizonte. E, em seguida, eu fui, então, enviado para o Centro-Oeste. Eu fui morar em Goiás, na cidade de Silvânia. Por lá, morei 2 anos e, em seguida, fui, então, convidado a fazer um check-in na região norte, que era onde eu não tinha morado ainda, né? Então, vim enviado para a região, então, de Belém, né, o ano passado, para poder, então, compor a comunidade dos irmãos aqui de Belém do Pará, por onde eu, então, me permaneço atualmente. Muito bem, eu faço essas perguntas para mostrar a você também, que nos acompanha, como Jesus chama os jovens, né, que é um rapaz jovem, que faz a sua caminhada vocacional, que faz a sua vida religiosa, e você que está em casa, vê, os exemplos do jovem, também pode ser chamado a ser
um irmão marista. Pode ser irmão marista, né? Com certeza. Vocês têm caminhada vocacional aqui, não tem, irmão? Temos sim. Pode fazer a propaganda. Exatamente. E quero dizer, né, que atualmente eu estou como coordenador regional da região aqui norte da animação vocacional. Então, você jovem aí que está em casa nos acompanhando, você família, né, que acredita nessa vocação religiosa, acredita nessa missão que somos convidados a estar presente junto aos jovens, pode nos procurar, pode fazer contato através do nosso Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, pode me procurar, estamos aqui à total disposição de vocês. Muito bem. E também vai haver aqui no final do mês de setembro, que de 22 a 25 de setembro, no Colégio Marista, um encontro também dos irmãos religiosos, não só irmãos religiosos maristas, mas religiosos de várias outras congregações, não é isso? Isso mesmo. Muitas congregações, ordens religiosas, têm esse ramo religioso. Exato. Explique para nós um pouco isso. Bom, porque os irmãos maristas têm esse ramo específico dos religiosos, mas, por exemplo, os capuchinhos têm também religiosos, acho que os barnabitas têm também, agostinianos. Como é que é isso? Bom, a nossa congregação dos irmãos maristas, ela é específica da vocação do religioso irmão. Sim. E há instituições que têm a vocação mista, que nós chamamos então aos que optam pela vida sacerdotal e os que optam permanecer como religiosos irmãos. Então, esse processo, essa caminhada, tem uma trajetória em que a Conferência dos Religiosos do Brasil, que é a CRB, tem se articulado já há alguns anos nesse desejo de motivar, animar, contribuir na vocação do religioso irmão dentro do território nacional. E dessa maneira foi criado, né, já há alguns anos, né, o que nós chamamos de Seminário Nacional dos Religiosos Irmãos. E esse seminário tem esse desejo, reunir todas essas diversidades, toda essa trajetória que nós temos na igreja, para então se juntar e trabalhar um tema específico, né? Para então ser esse espaço também de evangelização e animação vocacional. Muito bem. E se você quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre essa dimensão dos religiosos, dos religiosos irmãos pela CRB, pode entrar no site da CRB, www.crbnacional.org.br, está aqui, tá? E há o Instagram dos religiosos irmãos, @religiososimãos, também está aqui para fácil, você vai ver no Instagram, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse encontro que vai ser realizado para os religiosos irmãos, não só maristas, mas de todas as congregações, ordens, que pela primeira vez está sendo realizado aqui em Belém. Vai ser muito importante. Aqui a gente vai dar espaço para que você também, que é religioso, que não se inscreveu, se inscreva para participar, falar um pouco dessa dimensão do irmão dentro da vida religiosa, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, conhecendo um pouco mais sobre os religiosos irmãos, né, que fazem um trabalho tão importante em todas muitas ordens, na verdade, fazem, não sendo todas, mas muitas ordens têm essa dimensão religiosa, né, de irmãos que trabalham, que fazem um papel, tem uma dimensão do serviço muito forte. E os irmãos maristas aqui em Belém que trabalham especificamente, né, são irmãos maristas, são chamados assim, são conhecidos assim, e estou aqui recebendo o irmão Carlos Honório, né, que está fazendo o seu trabalho aqui em Belém, que já falou um pouco sobre a história dele, e às vezes a gente também tem até uma ideia um pouco equivocada de imaginar ali a pessoa, o religioso, por não se tornar sacerdote, às vezes não entrar na hierarquia,
das ordens sacras, às vezes não faz estudos, né? Tem magia que não estuda, né? Exato. Não é isso? Fala um pouquinho sobre isso também, que não abordamos tão forte isso no primeiro bloco. Bom, esse tema, né, do estudo realmente é algo que nos é muito caro, né? Para nós, os religiosos irmãos e irmãos maristas, nós temos, né, desde a nossa trajetória, desde o início, né, como eu falei lá no pré-postulantado, nós temos uma grade de estudo muito intensa, né, e muito específica, tanto no âmbito institucional, quanto também no preparo, né, desses formandos, desses jovens que chegam, justamente para que, ao chegar o tempo de estarmos em nossas unidades, estarmos com os estudantes, estarmos com as famílias, possamos ter, né, qualidade, conteúdo e termos ali, né, uma boa missão realizada onde então a gente fosse fazer presente. Então, principal grade, né, que nós também fazemos é a formação teológica. Então, nós fazemos sim o curso de teologia justamente para então nos alimentarmos e também deixar cair ao nosso coração toda essa bonita trajetória da igreja, da espiritualidade, para que ao estarmos, como eu disse, junto do povo, tenhamos elementos, tenhamos, né, algo, né, significativo, mas também que toque primeiro ao nosso coração e que leve uma palavra de paz às pessoas. Nada impede que estude outras coisas também. Não, né? Exatamente, como eu ia dizer, isso. Enfim. E nós temos, né? Eu, por exemplo, continuo meu curso aqui em Belém de pedagogia, né? Faço a minha faculdade de pedagogia, como outros temos irmãos que fazem direito, outros que fazem, né, outros cursos que vão de acordo e alinhado com a instituição, que vai contribuir para aquele espaço, para aquele convite em que ele foi feito para se fazer presente, né? Muito bem. E falamos ainda agora, né, no final do primeiro bloco, que no dia de 22 a 25 de setembro, né, agora, vai se realizar o 6º Seminário de Religiosos Irmãos, de todas as congregações e ordens religiosas, aqui em Belém, no Colégio Marista, e o 6º Seminário, quero até mostrar aqui rapidinho a logo do congresso, né, do seminário, na verdade. É a primeira vez, irmão Carlos? Ó, não. Quer dizer, aqui em Belém é a primeira vez, isso, né? Em Belém é a 6º primeira seminário, vez. Mas no norte é a primeira vez, né? Exatamente. Aqui. Eu queria que o senhor falasse se foi de propósito vir para a Amazônia, assim? Bom, nós tivemos, né, o 5º seminário que aconteceu, né, no triênio passado. Esse seminário ele acontece a cada 3 anos. Devido à pandemia, ele teve, né, um tempo prolongado, mas no 5º seminário que aconteceu em Fortaleza, eu estava como secretário, né, do seminário. Na avaliação dos participantes, eles deixaram como sugestão, como desejo, para que nós pudéssemos ser essa igreja em saída, assim como é o convite do Papa Francisco, para então realizarmos o próximo seminário em um local da região amazônica. E esse convite foi atendido, né? Mesmo entendendo alguns desafios de logísticas ou de valores, mas nós conseguimos atender esse desejo dos participantes do 5º seminário e então escolhemos Belém, né, para sediar esse 6º seminário dos religiosos irmãos. E aí Belém nos cativou, ou cativou o GT, que nós compomos, né, um grupo de trabalho, por várias questões, e uma delas, principal, é o afeto e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, né? Então, celebrarmos aos pés da Virgem de Nazaré foi um fator também muito decisório para contribuir, né, para a escolha, né? Agora estou vendo que tem um tema aqui, no Rio da Vida, o irmão é missão fecundando o reino. Isso. É o tema do seminário. Esse é o tema do seminário, justamente para entendermos que nós estamos numa região amazônica. E no Rio da Vida a gente entende que, assim como nós temos vários igarapés e rios, mas nós temos o grande rio que é Jesus, nós queremos então ser esse irmão no Rio da Vida, fecundando o reino. E de várias maneiras, de vários formatos, assim como a gente tem quando a gente tem a oportunidade de fazer, né, uma viagem, quando a gente olha pela janela do avião, a gente vê uma imensidão de rios e
e igarapés, de um manancial gigantesco da Amazônia. Então, vir para esse local não poderia de também nos convidar através do tema que é esse, né? De sermos esse irmão de várias maneiras, presente em várias instituições, mas com aquele foco central, que é Jesus Cristo, que é esse grande rio, esse rio onde todos os rios se encontram, né? Agora eu quero mostrar aqui a logo, antes de a gente falar mais especificamente. Você pode explicar um pouco melhor, que não está coloridinha, mas tem três elementos aqui, são 3 pessoas, representam o quê? E um peixinho, né? Aqui, bem característico da Amazônia, é isso mesmo? Estou interpretando certo? Isso. O artista que fez, inclusive, é um religioso irmão, é irmão marista. E, como se diz, a arte, ela desperta em nós várias interpretações. E aqui o convite, né, desses 3 personagens aí destacados, nos recorda a Trindade, como também nos recorda que, enquanto irmãos, somos convidados também a ser essa comunidade trinitária, da relação, da dinâmica, da sintonia, da motivação. Nós temos aí um elemento que nos lembra o peixe, mas ao mesmo tempo também nos lembra um broto que está nascendo, germinando, verdade. Para então gerar vida nova. Então o artista nos provoca a entender ou deixar surgir no nosso coração várias provocações. Quantos irmãos, eu acho difícil a pergunta você responder assim de pronto, mas assim, e quantos irmãos existem no Brasil? Você tem uma ideia mais ou menos assim? Bom, dos irmãos maristas, nós estamos aí aproximadamente de 300 irmãos, só dos irmãos maristas. Acredito que no Brasil todo tenhamos aí uma cerca de, talvez, 2.000, 2.500 irmãos, né? Dentro de várias instituições religiosas que nós temos presentes dentro do território nacional. Em torno disso. Então, isso. São todos convidados para participar? Todos são convidados a participar a partir da etapa do junorato, porque anterior a isso estão no noviciado, né? Então, a partir do junorato são convidados, né? E nós tivemos, né, um bom número de inscritos para esse seminário, né? Nós estamos aí em média de 110 participantes, né, do nosso seminário, que terá essa bonita diversidade religiosa presente, né? Muito bem. E deixa eu para você que quer saber um pouco mais sobre a ideia, os irmãos, como eles se organizam, como é que essa dimensão se dá a nível dos religiosos no Brasil, o site é www.crbnacional.org.br. CRB é a Conferência dos Religiosos do Brasil, né, .org.br, e o Instagram é @religiososimãos. Pode você também, que está assistindo ao nosso programa, que é irmão e que quer participar, pode também passar uma mensagem pelo direct, né, do Instagram, e ali também tem toda essa programação, tudo aquilo que você pode conhecer pelo Instagram, pelo programa, né, pela programação desse seminário, né? A ideia é principalmente que vocês possam também conhecer a diversidade das dimensões, né, Carlos? Porque acho que tem muitas dimensões de como ser irmão no Brasil. Isso, exatamente. E como a gente já disse, né, nós temos aí uma bonita diversidade, né? E esse espaço do seminário é também ser esse caminho de escuta, esse caminho de partilha, esse caminho de sintonizar a nossa missão presente de várias formas. Então é perceber essa riqueza que a igreja também tem como elementos, né? Não só a vida sacerdotal, o episcopado ou as religiosas, mas também tem os irmãos. Então esse é o desejo, esse é o sentido do seminário e toda a programação do seminário está carregada desses momentos de partilhas, de convivência, de conhecer a cultura paraense, de conhecer a cultura amazônica. Essa vocação do irmão, como é que você tem percebido nesses últimos anos? É uma vocação para ser irmão? Tem crescido? Tem aparecido mais esse desejo de ser irmão? Ou é também algo que vai sendo descoberto
ao longo do processo vocacional, nas ordens, nas congregações? Como é que isso é para o processo vocacional? Bom, para nós que temos já exclusivo a entrada na nossa instituição para a vocação de irmão, nós percebemos que nós temos mantido uma entrada constante. É claro que não é novidade para nenhuma instituição, nós estamos em um tempo desafiador. Sim. E há uma decadência, né, um declínio, né, de entradas, mas a gente tem mantido, né, uma significativa entrada, mas a gente percebe que também quando se tem, né, dentro de uma instituição mista de sacerdote ou irmão, esse processo ele vai sendo despertado, vai sendo motivado internamente através dos programas formativos, e isso vai mostrando aos jovens as opções que eles têm para que então eles optem, né, em determinado momento, por exemplo, o noviciado, que ele então fará a opção ou pelo sacerdócio ou por ser religioso irmão, onde ele terá a oportunidade de ver aquilo que agrega enquanto ser irmão, aquilo que agrega enquanto ser sacerdote. Todas as duas vocações têm a sua importância. Todas as duas vocações têm um papel bonito dentro da igreja. Com certeza. Mais uma vez o site www.crbnacional.org.br. Esse é o site da Conferência dos Religiosos do Brasil, você pode acessar. E o @religiososirmãos é o Instagram. Hoje o Instagram todo mundo tem Instagram, então assim, fácil, você vai conhecer tudo. Também vocês têm no Instagram, além da programação, várias fotos dos religiosos no Brasil inteiro, né? Isso, exatamente. Ele está sendo alimentado constantemente para esse preparo, e todas as atividades durante o seminário serão divulgadas através desse Instagram, né? Então todo mundo pode fazer, então, acessar, estar lá nos acompanhando. Bem, não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo com muita alegria o irmão Carlos Honório, que é irmão marista, aqui conosco, porque estamos falando sobre o tema religiosos irmãos, né? Que são muitos que existem no Brasil, né? E às vezes a gente não sabe muito o trabalho deles, a gente não conhece, mas eles têm um trabalho muito importante, é uma dimensão de serviço muito importante, né, dentro da vida da igreja, e que eles vão conversar sobre isso nesse final do mês, de 22 a 25 de setembro, né, 22 a 25 de setembro, eles vão estar falando, se reunindo, conversando sobre, já é o 6º seminário e é a primeira vez que se realiza aqui na região norte, vai ser realizado aqui no Colégio Marista, Nossa Senhora de Nazaré, um colégio tradicional aqui da capital paraense. Eles vão estar reunindo os religiosos do Brasil inteiro, os irmãos religiosos do Brasil inteiro, para falar sobre essas dimensões. E conversando com o irmão Carlos, ele estava me falando, né? Vai começar dia 22, né? É uma quinta-feira. Eu estou vendo que o Dom Alberto vai participar, vai presidir a celebração de abertura, né? Exatamente, conseguiu uma agenda lá com o Dom Alberto, exato, né? Exato. Nós fizemos uma reunião, né, da nossa comunidade dos irmãos, apresentando também o novo diretor da escola. E lá nós, então, oficializamos esse convite para que Dom Alberto, né, nesse momento eu estou como coordenador desse seminário, né, moro aqui, coincidentemente, né, me deram essa missão para poder, então, ajudar e contribuir. Então, realizamos esse convite a Dom Alberto para que ele pudesse presidir. Sim. E também a gente está contando, né, de forma muito agradecida e abençoada, da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A presença da imagem peregrina. Na abertura. Então, na abertura, nós teremos a visita, né, da imagem, justamente para acolher, né, todos esses religiosos do Brasil nessa terra bonita, né, que nós estamos, que é Belém do Pará. Então, nós iniciaremos com a missa e logo em seguida nós temos, né, aqueles momentos de abertura oficial, onde também a gente vai ouvir, se encontrar, ver de onde cada um
está vindo, né? E reconhecer toda essa cultura paraense através também de uma abertura que a gente está aí preparando com muita alegria. Cultural, exatamente. Apresentar o carimbó, apresentar a devoção e também nos momentos das refeições apresentar também o gosto paraense, né? Aí o açaí, a maniçoba e tantas outras coisas, tacacá, que a gente quer também que as pessoas, né, que os irmãos realmente possam experimentar, não só estar, mas também degustar, conviver com essa cultura. Uhum. Eu estou vendo aqui, vocês têm, vai haver durante o encontro muita vivência, grupos de vivência. Essa metodologia, a ideia qual é? O que seria esse grupo de vivência? Me vem na cabeça trocas de experiência, é isso? Exatamente, exatamente. Esses momentos têm como objetivo oportunizar, né, como muitas das vezes a gente não consegue se encontrar com mais frequência. O desejo do seminário é esse, né, de ter esse momento de escuta, essa troca de experiência, aprofundar o tema do próprio seminário a partir da provocação que a gente vai ter do assessor. Então, esses momentos são específicos para, então, termos, né, com certeza, essa forma de fortalecer esse sentido, de sermos irmãos presentes de várias formas. Uhum. E vocês vão ter um assessor, né? Isso, exato. Vão ter conferências? Isso. Como é que nós temos um assessor principal, que é um irmão laçalista, né? Então, um irmão falando para irmão, entendi. Justamente nesse desejo para que ele trabalhe o tema a partir dessa perspectiva nossa, de irmão, né? Sendo esse rosto de Cristo irmão, né? Nesse rio da vida, nessa nossa trajetória. Então, ele vai abordar, né? Na sexta-feira, ele vai abordar o tema e, a partir da abordagem que ele fizer, nós também teremos momentos de partilhas depois nos pequenos grupos. E no sábado a gente tem o que nós estamos chamando, né? Um momento que a gente vai realizar de um fórum interativo. Eu vi aqui. Então, no sábado, nós temos um outro irmão, que é irmão Marista, mas que mora em Manaus, e também teremos uma irmã, que mora aqui em Belém, que irá nos ajudar a mergulhar nessa região amazônica, porque eles moram nessa terra, Sim. Vivem dessa missão, trabalham, né, com realidades sociais desafiadoras. Então, nós queremos apresentar nesse fórum, nesse momento interativo, justamente um pouco mais dessa realidade. Então, por isso que nós estamos dando esse nome. Então, terá essa fala deles, mas terá também esse momento de tirar dúvidas, de mergulhar, né, nessa... É isso que eu ia perguntar para você, se nesse seminário vocês iam abordar um pouco essa dimensão de ser irmão nessa região amazônica, porque o Papa Francisco chama muita atenção, né, dessa missionariedade na região amazônica, pela grande dimensão, né, porque algo é diferente você ser irmão numa região industrializada, numa grande capital, no sul-sudeste, e você ser um missionário irmão numa região amazônica, com todas as dificuldades. E se eu perguntar, você está falando que esse fórum pode ser, talvez, aí o local de vocês discutirem, é um desafio, né? Exatamente, é um desafio e também vai ser um convite, né? Assim como o Papa, mas também muitas instituições e bispos têm convidado, né, missionários para justamente viver nessas terras, né, essa missão, tanto pelo desafio de locomoção, mas também por vários outros aspectos. Então, esse convite, esse chamado é realmente ser esse apelo, ser esse espaço que também a gente vai oportunizar essa motivação interna em cada irmão. Tem que se preparar também, né? Exatamente. Porque não é fácil você sair, né, internamente. Estou vendo também vai haver uma visita guiada na Basílica Santuário? Exatamente. Como eu disse, né, uma das principais motivações também para acontecer em Belém do Pará é termos, né, como proteção, como inspiração a Virgem de Nazaré. Então nós articulamos, né, com o reitor do santuário, Padre Assis, né, uma visita guiada justamente para eles conhecerem, né, não só a Basílica, mas toda essa devoção que nós temos aqui. Nós estamos aí prestes já a menos de 40 dias do Círio de Nazaré
Então a gente está com o coração inflamado aí para viver, retomar essa vivência. Então apresentar essa devoção aos irmãos é um desejo muito bonito, né, para que realmente eles despertem ou fortaleçam mais também esse carinho, esse afeto, como nos inspira Maria, né, a ter esse olhar à pessoa de Jesus. E vai haver também no finalzinho a aprovação da carta final e dos nomes do novo GT, que é um grupo de trabalho, né? Você falando agora do GT, vocês trabalham muito com GT, de grupos de trabalho. Exato. A partir desses grupos de trabalho, vocês tomam as decisões. Qual é a importância desse GT na organização dos irmãos? Bom, assim como várias organizações precisam dividir tarefas, grupos, a Conferência dos Religiosos do Brasil montou essa equipe, esse grupo de trabalho, justamente para articular durante um triênio, articular durante toda a vivência, né, a preparação para o seminário, assim como também o que nós queremos, então, motivar as regionais a trabalharem, a motivar pequenos encontros mensais, bimestrais, a construção de conteúdos, a momentos de lives formativas. Então, esse grupo, esse GT, tem esse papel de articular, ajudar a coordenação geral da CRB a mobilizar as atividades, assim como tem as mobilizações para a vida sacerdotal, para a vida das irmãs, para os espaços de casas formativas, assim também há esse GT para então compormos e ajudarmos nessa animação dos religiosos irmãos. E depois que termina o encontro, né, a ideia de vocês ficarem tendo contato, qual é o pós-seminário, né? Como é que vocês vão trabalhar? Isso, após o seminário, né, com esse novo GT composto, né, e dado a posse, a partir também de uma articulação e aprovação do provincial de cada irmão, então agendado uma reunião. E nessa reunião, então, eles vão se mobilizando para, dentro daquele triênio, porque o seminário acontece a cada 3 anos. Então, dentro daquele período, né, de 3 anos, eles irão articular principais atividades, né, ou semestrais, atividades maiores, atividades menores, e mobilização de cada regional. Geralmente, a gente chama para compor esse GT religiosos de várias regiões, justamente e estrategicamente, para ser essa ponte, essa perna, né? Para então ajudar naquela articulação daquele regional, daquele espaço geográfico e depois mobilizar-se para o grande encontro que é o Seminário Nacional. Você fala dos regionais, eles são divididos de acordo com os regionais da CNBB? Tem algumas divisões que são similares, outras mudam um pouquinho, mas é a mesma metodologia, né? É o mesmo caminho. Você faz parte de algum GT? Eu participo atualmente do GT dos Religiosos Irmãos, né? Componho, além de coordenar esse seminário, estou também compondo o GT, né? Compus o GT passado, saí, mas no meio do caminho um dos irmãos não pôde continuar, me convidaram novamente para estar junto deles e coincidentemente deu de acontecer o seminário aqui em Belém do Pará. Nesse intervalo de 3 anos, há algum outro encontro fora o GT? Vocês se unem, irmãos regionais aqui no norte? Há algum outro encontro que não esses seminários? Isso, aí acontece justamente isso. Além do grande encontro, que é a cada 3 anos, acontecem pequenos encontros que são motivados por esse membro do GT ou também pelas conferências regionais. Assim como a gente tem aqui em Belém uma conferência que coordena regional, ela também mobiliza a esses encontros, a essas vivências. Então, esse irmão tem esse convite, essa missão de articular internamente na região onde ele está distribuído, né? Muito bem, olha só, um trabalhão, né? E a gente, assim, tem que fazer um programa justamente para poder falar sobre os irmãos, o trabalho que eles realizam. Então, de 22 a 25 de setembro, aqui no Colégio Marista, vai ocorrer o 6º Seminário de Religiosos Irmãos. E os irmãos estão convidados a participar. Você que é irmão, religioso irmão, que não se inscreveu,
pode se inscrever, pelo Instagram a pessoa pode se inscrever. Como é pode que fazer contato, de lá a gente direciona, orienta direitinho, como também no site da CRB Nacional. Então vamos lá, o site da CRB é www.crbnacional.org.br. Esse site, para você que é religioso, irmão, que está interessado, que quer vir aqui a Belém conversar, né, com seus pares, discutir as dificuldades e, enfim, acho que um encontro desse traz muitas novidades e também desafios, né? Conhecer um pouco essa dificuldade, né, na vida também do religioso, né, irmão. E o site, aliás, o Instagram é @religiososimãos. Esse Instagram ajuda muito, tem toda essa programação, né, que nós falamos aqui, um pouco rapidinho, mas lá a programação está toda lá no Instagram. Então, aí depois o irmão Carlos pode assessorar você pelo Instagram, você entra em contato, quem precisar entra em contato e você vai explicar as dúvidas sobre passagens, preços, essas coisas todas, é isso? Exatamente, aí a gente passa todas as informações, detalhes e serão todos muito bem-vindos, né? E para o povo paraense, né, e quem está em Belém, se quiser participar, tem um momento que será aberto, né? Nós encerraremos a missa, né, na Basílica de Nazaré, no domingo, às 10 horas da manhã, nós iremos então contribuir com a animação da celebração da Basílica de Nazaré. Então será uma missa também que é transmitida, né, que tem a transmissão pela Basílica. Então você também, que está aqui em Belém, pode participar dessa celebração. Alguém pode perguntar, assim, algum jovem que tem interesse em ser irmão marista, vocês têm algum dia de encontro vocacional lá no Colégio de Nazaré ou não? Nós mobilizamos, estamos rearticulando o nosso grupo, né, de animação vocacional, mas pode estar me procurando, né, no Colégio Marista de Nossa Senhora de Nazaré, que eu terei, né, uma grande alegria para então ajudá-lo, e a gente está mobilizando esse grupo, sim. Então a gente está num momento de reestruturação, de reorganização. Mas quando ele tem a sua atividade constante, ele é quinzenal. A proposta é que ele aconteça quinzenalmente. E aconteça aí ou final de semana, ou um dia de semana à noite, que facilite essa mobilização dos jovens. Muito bem. Quero agradecer aqui ao irmão Carlos Honório, que deu essa entrevista para nós sobre os religiosos irmãos. Desejar sucesso, né, no seu trabalho, sucesso também no seminário, que dê tudo certo. Depois que você volte várias vezes também para falar sobre o trabalho lá, né, dos irmãos no Colégio Marista, tá bom? 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Muito bem, diácono. Então, eu agradeço a oportunidade, esse momento de estar aqui nessa noite, justamente para partilhar, né, um pouco dessa nossa vocação, desse nosso desejo de ser esse religioso, de ser esse rosto do Cristo irmão. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.